Colossenses capítulo 1, versículo 12. Nos diz assim o texto sagrado: Damos graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, esta é uma data muito especial, a véspera de uma festa que no meio cristão se tornou a festa cristã, que é o Natal. Mas o Natal, esse ano, para mim, confesso, está um tanto estranho. De alguns anos para cá, isto veio crescendo no meio evangélico, e eu me refiro a uma aversão ao Natal, pelos próprios cristãos. Porque através da internet, nós temos acesso a informações que antigamente nós só teríamos pela enciclopédia Barça. Alguém aqui já teve essa enciclopédia Barça? Ninguém. Caríssima. Aliás, nós tivemos, né, mãe? Meu pai vendeu a enciclopédia Barça, ele vendia essa enciclopédia. Mas caríssima enciclopédia Barça, né? Só que hoje, pela internet, nós temos acesso a informações que antes não tínhamos. E descobrimos, por exemplo, que a árvore de Natal, na realidade, tem origens pagãs. E origens bastante sinistras. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque isso requer um estudo que eu até queria ter dado aqui na igreja, mas eu não tive oportunidade, porque eu precisava correr com outro estudo, ainda mais importante que este, que era o de Romanos 11, que se concluiu hoje de manhã. Mas descobrimos a respeito também do significado da guirlanda,
do significado das bolinhas que são colocadas na árvore de Natal. E, lamentavelmente, nada disso tem origem na Bíblia Sagrada. Nada disso tem origem nos evangelhos. Nada disso tem origem na história da igreja. Muito pelo contrário, as origens destes apetrechos, digamos assim, eles são bem demoníacos, irmãos. Isso é muito sério. Por outro lado, ninguém monta uma árvore de Natal para adorar falsos deuses, pelo menos eu espero que não, né? Então hoje nós estamos vendo uma situação um tanto estranha, porque muitos estão com medo de montar uma árvore de Natal. Porém, eu penso que não há um só cristão na face da terra, a não ser que eu esteja enganado, que monte uma árvore de Natal, querendo com isto reverenciar um Deus pagão, ou que coloque uma guirlanda na porta com esse mesmo propósito. Então, eu particularmente creio que as pessoas que fazem isso com inocência, com pureza de coração, com sem nenhuma maldade, não recai sobre essas pessoas nenhum tipo de maldição. Ao menos esta é o modo como eu vejo isso. Nós não vamos ver sobre isso agora, eu só estou usando como introdução. Mas nós temos, por exemplo, em Romanos capítulo 14, se não me falha a memória, Paulo trazendo uma palavra que talvez se encaixe com isso, irmãos. Ele fala aqui a respeito daqueles que comiam de tudo e daqueles que não comiam carne, dos que só comiam legumes, daqueles que guardavam dias de festas, que guardavam sábados, e daqueles que consideravam iguais todos os dias. E ele declara que nós não devemos criar conflitos por causa destas diferenças entre nós cristãos. Porque os cristãos são diferentes, irmãos. Se você pegar, por exemplo, as cartas de Paulo, a carta que ele escreve aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, você perceberá que cada uma daquelas igrejas, em Roma, em Corinto, na Galácia, em Éfeso, em Colossos, cada uma daquelas igrejas tinha a sua característica. Compreendem? Tinha a sua característica. E o importante é que o fundamental não se perdesse de vista, que é Cristo, a graça que nele nós encontramos e a prática de vida que nele devemos ter. E um dos ensinamentos de Cristo é: não julgueis, não condeneis, perdoai. Não é verdade? Um dos ensinamentos de Cristo é este. Então, pior do que nós montarmos uma árvore de Natal em casa, pior do que isso, é nós chegarmos na casa de alguém que tenha uma árvore de Natal e condenarmos essa pessoa por causa disso. Compreende? Seria um erro pior, porque estaríamos julgando essa pessoa. Será que essa pessoa montou a árvore para Satanás? Mas é claro que não. É claro que não. Eu não falei aqui de Papai Noel, porque isso é óbvio que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Vocês sabem disso. É óbvio. Mas até mesmo a questão do Papai Noel. Alguém colocar um gorrinho, que problema tem isso? É uma brincadeira. Não é algo feito para afrontar os cristãos, muito pelo contrário, irmãos.
Isto sempre foi um simbolismo natalino. Porém, existe uma outra questão mais profunda do que essa, irmãos. Depois você leia Romanos capítulo 14, leia em espírito, em oração, e tente trazer isto para o contexto do que acontece no Natal, ok? Cristãos que fazem árvore, colocam guirlanda, luzinhas piscando, alguns até que enfeitam com bonequinho de Papai Noel, enfim, esse tipo de coisa, tá? Leiam Romanos 14 depois e meditem nesta questão. Agora entra uma outra questão, que eu já vou mencionar. Mas antes de entrar na terceira, deixa eu ir para a segunda. Que é a questão de que quando nós conhecemos a verdade, não é bom que continuemos na mentira. Ok? Eu conheci a verdade, então por que eu vou continuar na mentira? Essa é a segunda questão. Então, por exemplo, nunca mais, irmãos, eu terei o prazer que eu tinha antigamente de ter uma árvore de Natal em casa. Eu não vou dizer de montar uma árvore de Natal, porque eu não me lembro de montar a árvore de Natal. Eu me lembro da minha mãe montando a árvore de Natal, mas não me lembro se minha esposa chegou a montar, mas eu mesmo não lembro de eu estar lá colocando lá aqueles galhozinhos, pendurando aquelas bolinhas. Eu não tenho paciência para isso, irmãos. Então, eu nunca montei. Porém, é algo que no Natal deixa a casa com ares de Natal, não é verdade? Né? A gente celebra isto. Então, eu particularmente, depois que eu estudei sobre a questão da árvore de Natal, foi-se embora o prazer. Acabou, não tem como, irmãos. Compreende? Por outro lado, repito, não tenho o direito e nem tenho a liberdade em Cristo de julgar o meu próximo, porque Cristo me proíbe de fazer isso. Então eu não posso julgar aqueles que têm árvore de Natal. Não posso julgar aqueles que enfeitam sua casa para o Natal, de forma alguma, tá? Mas essa segunda questão é importante. Se eu sei que uma coisa tem origens tão negativas assim, por que eu vou continuar com essa prática? E aí eu entro na terceira e última questão, que é mais grave, a meu ver. A verdade de que Jesus, de forma alguma, nasceu dia 25 de dezembro. Mas não nasceu mesmo, né? É impossível que ele tenha nascido nessa data, porque o Evangelho segundo Lucas nos diz que quando Jesus nasceu, havia pastores apacentando as ovelhas no campo. E no final de dezembro, em Belém, assim como em todo o restante da Judéia, e também, é claro, da Galiléia, né? Samaria, toda a região norte do planeta, está já entrando no inverno. E nesta época não havia pastores no campo com suas ovelhas. As ovelhas estariam já reclusas, né? Então ele não nasceu 25 de dezembro. Por que foi escolhida essa data? Porque era a data da adoração de um Deus pagão. E mais uma vez eu repito, eu não vou entrar nisso aqui agora, porque isso dá um estudo, ok? Um Deus pagão, celebrava-se o Deus Sol, e como era uma festa muito celebrada pelos romanos, né? Uma vez que a igreja, ela foi assimilada, melhor dizendo, o evangelho foi assimilado por Roma, e ao mesmo tempo contaminado por ele, os romanos então decidiram permanecer com aquela festividade,
mas dizer que não seria mais para aquele falso Deus, mas para Cristo. E num certo sentido, isso é muito bom, porque um falso Deus foi destronado e o verdadeiro Deus entronizado. Por outro lado, nós não encontramos nas Escrituras, em parte alguma, um só versículo que nos diga que devemos ter uma data para celebrar o nascimento de Jesus Nazareno, do Jesus homem. Nós não temos. Os primeiros cristãos celebravam alguma data para o nascimento de Jesus? Não, não celebravam. Eles não celebravam, essa é a verdade histórica. Não havia uma data no ano para que os cristãos se reunissem para se lembrarem da data do nascimento de Jesus homem. Não havia essa data. E muito menos 25 de dezembro, porque com certeza não foi nessa data que ele nasceu. Então entra de novo a questão: se não foi nessa data, por que eu a comemoro? Se todos fazem, eu também tenho que fazer? Vamos tentar imaginar por que foi que Deus não estabeleceu uma data para a celebração do nascimento de Jesus homem. Meditando nisso, eu encontraria 3 respostas que eu quero compartilhar com vocês. Na realidade, eu encontrei 4 e até 5, mas eu quero me ater nessas 3 aqui. Veja comigo o versículo 15 até o 17 de 1 Colossenses capítulo 1. Versículo 15, falando sobre Jesus, amém? O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Portanto, é muito provável que o Senhor não nos tenha deixado uma data para celebrarmos o nascimento de Jesus, porque ele é eterno. Ele não teve uma data de nascimento. Ele sempre existiu. Aliás, eu nem gosto de usar a palavra existiu, porque a palavra existiu está atrelada à palavra existência. E aquilo que existe é aquilo que foi criado. E na realidade Jesus é coautor da criação. Tudo que foi feito, tudo que foi criado também por Cristo, em comunhão plena com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo participaram da criação. Os 3 são um e ao mesmo tempo são também distintos. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que eu explico isso? Eu não explico, não é? Porque é Deus. Estou falando de Deus. Eu não gosto de dizer que Jesus ou Deus existem. Eu gosto de dizer que Deus é, que Jesus é. Aquilo que é não muda. Aquilo que está muda. Compreendem, irmãos? Por exemplo, eu estou pregando aqui agora, nesse momento, mas daqui a pouco eu já estarei fazendo outra coisa. Mas aquilo que é o imutável, é aquilo que não muda, e nós mudamos, o ser humano muda o tempo todo. Compreendem, amados? Então, por que Deus não ordenou a festa do Natal? Eu penso que, em primeiro lugar, porque Jesus é eterno. E ele não pode ser limitado a uma data. Então, quando nós celebramos o nascimento de Jesus,
Para quem não conhece a Escritura, irmãos, esta pessoa pode pensar que Jesus teve um início, assim como, por exemplo, Maomé teve um início. Assim como, por exemplo, Moisés teve um início. Assim como, por exemplo, Buda teve um início. Assim como, por exemplo, Allan Kardec teve um início. Eu citei esses nomes propositalmente. Nós temos atrelados a esses nomes religiões: o judaísmo, o islamismo, o budismo, o kardecismo. Porém, Jesus não é o fundador de uma religião, queridos. Ele não é o fundador de uma religião. Jesus é Deus, amados. Ele é Deus. E se algum dia um testemunha de Jeová bater na sua porta e disser que a sua Bíblia está errada, né? Como eles costumam fazer, e disser que Jesus não é Deus, então vocês peçam para abrir a Bíblia deles mesmos. Lá no penúltimo versículo da primeira epístola de João, 1 João, versículo 20, porque apesar de em 1950, a Sociedade Torre de Vigia ter alterado muitos versículos da versão que eles usam da Bíblia, a tradução do Novo Mundo, como eles chamam, eles não mudaram esse versículo. Foi um descuido deles. E olha o que diz aqui. 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se você entrevistar muitos na rua e perguntar quem foi Jesus, talvez ele diga: o fundador do cristianismo. O fundador da religião cristã. Não, não é nada disso. Jesus é Deus. E isto é maravilhoso. Deus se fez homem e habitou entre nós. Aleluia. Como é que alguém pode desprezar isso? Hoje eu li uma frase muito interessante, que diz assim: é paradoxal que o mundo celebre o seu nascimento e despreze o seu ensinamento. Não é fenomenal isso? Celebra o nascimento e despreza o resto. Celebra o menino Jesus lá, pobrezinho nasceu em Belém. Pobrezinho somos nós, irmãos. Nós é que somos os pobrezinhos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos. Portanto, não se esqueçam de quem nós estamos falando. Em João, logo no primeiro versículo é dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é bem claro, e se você ler o restante do capítulo, você verá que é inegável a divindade de Cristo, irmãos. Ele é Deus. Mas, pastor, há 3 deuses então? Não, há um único Deus. Há um único Deus distinto em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Como, pastor, eu não entendo? Aí é que está a questão. Nós não entendemos porque estamos falando da natureza divina. Algo que foge à nossa compreensão limitada, carnal, humana. Então não queira entender isso. É como você, por exemplo, querer entender o infinito. Nós não conseguimos. Não conseguimos. Algo que não tem fim. Não tem fim, isso não entra na nossa cabeça. Por quê? Porque nós estamos acostumados à ideia da limitação.
E não conseguimos conceber algo ilimitado. Outra coisa, conseguimos entender uma eternidade para frente. Conseguimos conceber a ideia de que nós possamos viver para sempre num corpo glorioso que o Senhor nos dará na sua vinda, que não mais terá poder a morte sobre ele, ou a enfermidade, ou a dor. Podemos imaginar isso, nunca mais, morrer, vivermos para sempre. Podemos imaginar isso, mas não conseguimos imaginar a eternidade para trás. Algo que sempre existiu, a mente humana não consegue imaginar. Algo que não teve início. Tudo teve início, e nós estamos inseridos nesse tudo que existe. Mas aquele que criou o tudo, ele é. Eu não vou dizer que ele sempre existiu, porque ele está acima da existência. Eu nem sequer encontro palavras para descrever Deus, amados irmãos. É indescritível. Imaginem, o Criador sempre existiu. Não, pastor, ele teve um início. Bom, se ele teve um início, o que havia antes dele? Quem o criou? Aliás, esse é o argumento dos ateus, né? O argumento dos ateus é: quem criou Deus? Mas é um argumento, desculpe a expressão, imbecil. Porque os ateus estão comparando Deus a criaturas, mas Deus não é uma criatura, Ele é o Criador. Como é que nós concebemos isso? Não concebemos. Se conseguíssemos conceber, talvez nós é que seríamos Deus e não Ele. Ele está infinitamente acima de nós, irmãos. E ao mesmo tempo que Ele é altíssimo, diz a palavra dele mesmo, do próprio Deus, que Ele habita com todo aquele que é contrito, que é humilde, que tem um coração quebrantado. Que Deus maravilhoso, irmãos. É por isso que está escrito que Deus é amor. Amor. A vida não é uma bênção de Deus. O que fizemos para merecê-la? Nada. Mas Ele nos a deu. Ele nos a deu. Versículo 18, veja comigo, por favor. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele está dizendo o quê? Que Jesus foi o primogênito dentre os mortos, ou seja, o que primeiro ressuscitou num corpo glorioso, que será o mesmo que nós teremos após a ressurreição. Ou que teremos transformado na vinda de Cristo, se nós não tivermos morrido antes da sua vinda. E por que eu estou mencionando esse versículo aqui? Como segundo ponto da minha tese para a razão pela qual Deus não nos ordenou a festa do Natal. Porque se o próprio Deus tivesse ordenado uma data para a celebração do nascimento do Jesus homem, muitos veriam nele a limitação da sua nacionalidade. Um judeu, não é? Um judeu. Como hoje, por exemplo, eu recebi um comentário de um vídeo no YouTube, foi até escrito com muita educação, e no final ele disse assim: pastor Alan, gosto muito do senhor, mas aqui o senhor pisou na bola. Ele estava se referindo à minha mensagem a respeito da questão dos judeus, a salvação dos judeus, mensagem que eu preguei recentemente. Aonde eu dizia, e eu reafirmo, que o povo de Deus não se limita a uma nacionalidade, não se limita aos judeus. O povo de Deus se constitui de todo aquele que nele crê por meio de Cristo Jesus. Todos os que creem são feitos filhos de Deus, amados irmãos. Foi a leitura que eu fiz no início aqui do culto, João capítulo 1. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus.
Aqueles que se diziam povo de Deus o rejeitaram. Não, pastor, Pedro não rejeitou, ele também era judeu, é verdade, embora tenha negado Jesus também, né? Mas ele teve discípulos judeus? Teve, mas foi um pequeno rebanho, na totalidade, quase a totalidade o rejeitou. Como até hoje os judeus ainda o rejeitam. E hoje pela manhã eu preguei sobre a esperança que temos de que eles ainda se convertam a Cristo. E há indícios disso nas Escrituras. Então, assim esperamos e temos que orar por isso. Temos que orar pela conversão dos judeus. No entanto, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas aí o texto continua dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos aqui receberam Cristo? Quantos recebem a sua mensagem? Então se alegre, você é um filho de Deus. Você, não importam os seus problemas, as suas dores, os desafios do dia a dia, tudo aqui passará. Breve é a nossa passagem, e o que será esta breve passagem sobre a terra, comparada à eternidade que está por vir em Cristo, amados irmãos? Então temos que nos alegrar sim, em Cristo, mas nos lembrando de que apesar dele ter nascido na Judéia, em Belém da Judéia, ele não era um judeu. Ele não tinha um carimbo de nacionalidade, porque ele está acima de tudo isso, irmãos. Acima de nacionalidades, de etnias, de religiões. Acima, meus amados. Nós não podemos querer limitar o nosso Senhor a uma etnia, porque ele ultrapassa tudo isso. Quem poderá contê-lo, queridos? E é maravilhoso que ele tenha vindo ao mundo como homem. Ele precisava vir em alguma nação e veio nesta a qual ele havia escolhido para ser o seu povo, para deste povo toda a terra receber a salvação. Mas lamentavelmente, os israelitas não cumpriram o papel que lhes cabia. Não evangelizaram os povos como deveriam. E então, com a rejeição dos judeus, a salvação se volta para nós, que não somos judeus, que somos gentios. E em João, no capítulo 8, versículo 58, fica bem claro que o Senhor Jesus não se limitava à etnia abrâmica de Abraão, porque senão ele não diria uma frase tão forte como essa. Não tenho tempo de ler o contexto, mas em João 8:58, Jesus responde àqueles que estavam ali o interrogando e declara: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu existia, compreendem? Ele usou o verbo ser. Eu sou, disse o Senhor. É o próprio nome de Deus, o significado do seu nome. Aquele que é, aquele que não muda. Por isso que na palavra, ao referir-se a Jesus, é dito: aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. E muitos, infelizmente, não enxergam Jesus dessa maneira. Porque aquele comentário começou dizendo: Jesus era um israelita que frequentava a sinagoga, que guardava toda a lei. É verdade, mas ele tinha que cumprir toda a lei, para que ele pudesse ser o cumprimento da lei e se tornar o autor da nossa salvação. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, para ser o autor da nossa salvação, derramando o seu sangue na cruz para fazer a expiação dos nossos pecados. É o que está dito aqui em Colossenses, a partir do versículo
de número 13, veja comigo, 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. De que adianta nos lembrarmos de Jesus como um bebê numa manjedoura, recebendo presentes, ouro, incenso, mirra, recebendo a visita também dos pastores que se alegraram com seu nascimento, e nos esquecermos do quanto ele sofreu por nós, para nos trazer tão grande salvação, irmãos. Ao mesmo tempo que a salvação é de graça, nós não temos que pagar pela nossa salvação, não há nenhuma obra humana que possamos fazer para conquistá-la. Ao mesmo tempo que a salvação é gratuita, não se esqueçam de que para que ela fosse gratuita, um alto preço foi pago por Jesus naquela cruz. E não foi só naquela cruz não, tá, irmãos? Ali foi o desfecho final. Todo o ministério público de Jesus foi muito sofrido. Desde o seu início, 40 dias jejuando e sendo tentado pelo diabo. Desde o seu início, o seu ministério foi sofrido. Ele dizia àqueles que queriam segui-lo: as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque muitas noites o Senhor passava ao relento. Quando estava em Jerusalém, dormia no Monte das Oliveiras, por exemplo. Então, não tenham dúvidas do alto preço que o Senhor pagou para nos trazer a salvação, queridos. Então, isto não pode ser limitado a uma data. Isso tem que ser lembrado todo dia, meus amados irmãos. Porque o problema do Natal é que as pessoas falam de Jesus no Natal quando falam, e passam o resto do ano vivendo como se ele não existisse. É aquele paradoxo: celebra o seu nascimento e se esquece da sua morte, da razão pela qual ele morreu, que foi por nós. Ele já nasceu, ele já veio ao mundo com esse propósito, irmãos. Então, eu encerro aqui trazendo esta terceira razão, que provavelmente Deus, não nos ordenou celebrar a data do nascimento de Jesus, homem, do menino Jesus, porque não adianta nada celebrar o seu nascimento e desprezar a sua vida. O que adianta celebrarmos o Natal e não conhecermos Jesus? E é por aqui que nós o conhecemos, a princípio, pela Escritura, que o próprio Senhor Jesus disse que seria preservada. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Ele nasceu em Belém, numa manjedoura, o lugar mais humilde que você poderia imaginar. Cresceu na cidade mais desprezada, que nem sequer nos mapas se encontrava, Nazaré. No entanto, Deus é maravilhoso. No século 20, permitiu que arqueólogos descobrissem as ruínas de Nazaré e confirmassem que essa cidade realmente existiu. Ficava próxima de uma grande metrópole da época, Séforis. E até se acredita que Jesus tenha trabalhado em Séforis e morava em Nazaré. Porque Nazaré era tão pobre, era uma aldeia pequena, pobre, tão insignificante, que ali não tinha trabalho para ninguém. Provavelmente todo dia ele ia até Séforis e voltava. Ia com seu pai trabalhar na carpintaria e voltava, né? Até os seus 30 anos de idade. E então ele se mostra ao mundo. Mas quando ele se mostra ao mundo, ele não se mostra ao mundo como um rei. Ele se apresenta de forma humilde. Deixa o seu trabalho secular e passa a viver da bondade dos homens, de ofertas. Daqueles que queriam dar-lhe o que comer, o que beber. Vivia pela fé
indo de cidade em cidade e pregando a boa nova do Evangelho, dizendo aos homens que se arrependessem de seus pecados e crescem na boa nova de que o reino de Deus era chegado. Chegou porque o rei chegou, Jesus. Mas ele não veio em trajes luxuosos, não andava de charrete. Quando entrou em Jerusalém, não foi montado num cavalo branco, foi num jumentinho. Agora pense comigo, o que Jesus deixou por escrito? Nada. A única menção que se faz de Jesus escrevendo alguma coisa foi na areia, e o vento apagou o que ele escreveu. E até hoje há um grande debate sobre o que Jesus teria escrito ali na areia, quando trouxeram a ele aquela mulher apanhada em flagrante adultério. Não sabemos, não podemos ficar aí, levantando hipóteses, porque não sabemos. Ele não deixou nada por escrito. Então pense comigo, por favor. Eu queria que você imaginasse isto. Pense, um homem que, aos olhos dos demais judeus, não passava de um camponês, pobre, sujo, não de sujeira, que trouxesse mau cheiro, mas sujo da terra, de andar, compreendem? Não havia nele nenhuma beleza, como disse o profeta Isaías, quando falou a seu respeito. E ele pregava em lugares públicos, embora também ensinasse nas sinagogas, mas depois ele foi também rejeitado nas sinagogas, rejeitado no templo. Mas no entanto, este homem, pelo qual os maiorais do seu tempo não davam nada, absolutamente nada. Este homem, 2000 anos depois, ainda é lembrado, sendo o personagem mais falado da história humana. Ele não escreveu uma só frase, não deixou nada por escrito, apenas falava, mas a sua palavra, como ele mesmo disse, jamais passaria. E esta para mim é a maior prova e a suficiente prova de que ele é quem ele disse ser, o próprio Deus feito homem. Louvado seja o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, eu fiz alguns cursos seculares a respeito do Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? É o Jesus analisado sem a Bíblia, só com os dados históricos a respeito de Jesus. E quando eu fiz esse curso, os professores, com toda aquela erudição, embora muito simples, diziam que Jesus, apesar da Bíblia dizer que ele escrevia, ele provavelmente era um analfabeto. Aí eu anotei ali, Jesus era um analfabeto. Tá bom. Vamos anotando o que eles dizem de Jesus. Apesar da Bíblia dizer que ele nasceu em Belém, provavelmente nem em Belém ele nasceu mesmo foi em Nazaré. Inventaram que ele nasceu em Belém. Então tá bom, então Jesus nasceu na cidade mais pobre ainda, Nazaré. Apesar de dizerem que Jesus foi um carpinteiro, provavelmente ele tenha sido um ajudante de pedreiro. Aí eu coloquei lá, então tá bom, então Jesus ele era um ajudante de pedreiro. Bom, apesar de dizerem que Jesus era pobre, na verdade a palavra ali no grego para pobre é mendigo. Jesus era um mendigo. Então tá, então vamos anotar aqui. Ele era um mendigo. Apesar de dizerem que Jesus nasceu de uma virgem, provavelmente ele foi filho de um adultério daquela mulher. E por isso os judeus diziam que ele era filho da prostituição. Pelo amor de Deus. Anotei tudo aquilo
E no último dia do curso, eu disse para o professor: olha, esse curso aumentou a minha fé. Como assim? Esse curso fez eu ter uma admiração ainda maior por Jesus. Porque eu queria que você pensasse comigo, como é que pode Jesus, tendo nascido e crescido na cidade mais pobre e desprezada da Galileia, tendo inclusive nascido ouvindo a acusação de que ele era filho de prostituição, tendo tido o trabalho mais desprezado da época, um ajudante de pedreiro, porque na época o que dava dinheiro era ser pescador, e ele não era isso. E ele inclusive vivendo como mendigo. Olha que interessante, professor. O senhor acabou de dar uma aula sobre esse homem. Se esse homem não é Deus, como é que o senhor me explica isso? Não há explicação, irmãos. Jesus Cristo é de fato Deus. E nós celebramos a divindade que se fez homem, o Filho de Deus que se fez carne. E amados, o que me deixa realmente impressionado não é tanto que Deus tenha se feito homem, mas é que mesmo Deus tendo se feito homem, ainda assim os homens o desprezem. Quando eu entendi quem era Jesus Cristo, eu quis conhecê-lo mais e mais e mais. E eu espero que haja em você também esse desejo de conhecer cada dia mais esse Jesus maravilhoso que nos amou a tal ponto de nos amar até o fim, dando a sua vida por nós naquela cruz. A Ele toda honra e toda glória para sempre. Amém e amém.